A palavra, ela é feita de um primeiro eco, de pessoas que enxergam o que estava acontecendo, experimentam aquilo que é a vida e começam a contar. E toda vez que a gente faz uma experiência, a gente de fato amplia a história, dá novas realidades àquela história que nos quer revelar algo. Assim é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a leitura do Gênesis no Primeiro Testamento, a gente tem pelo menos 4 camadas de pessoas que fizeram essa experiência com Deus e tem algo a contar. Então o Gênesis, ao mesmo tempo que ele é lindíssimo, porque ele fala de um momento muito importante da vida da fé, ele também é complicado se comparado a um olhar científico, que muito de longe tenta nos provar o contrário. Não, muito de longe. Mas encontra caminhos para explicar a mesma coisa de maneira distinta. Como 2 pessoas que testemunham a mesma história, mas contam de maneira diferente. E para mim a riqueza da narração da criação do mundo, ela ecoa até hoje com uma importância que eu não preciso ser só sola escritura e nem preciso achar a identificação de correlações entre aquilo que está narrado na Bíblia e o que de fato aconteceu para experimentar que Deus existe. Sabe por quê? Porque hoje eu sei explicar e você também pode aprender que o livro do Gênesis, sobretudo nesse momento, quer falar a pessoas que não acreditavam mais que Deus fosse único e fosse criador de tudo. O que eles estão passando? Porque existe uma provocação exterior. O que eles estão passando? Eles estão chegando na Babilônia. E aí vê um templo deste tamanho, para o Deus Sol. Outro daquele tamanho, para a deusa Lua. Outro para um bezerro. Outro para não sei o que, outro não sei o que lá. E eles começam a olhar aquilo, porque onde a gente está é a forma que a gente pensa. A gente pensa que se a gente tiver com gente negativa, a gente vai ser negativo. Se eu tiver com amigos drogados, eu vou ser drogado. Não tem jeito de fugir. A gente se contamina por quem está perto. Por mais propósito que a gente tenha. E eu digo sempre assim: vai na casa de um amigo e coma uma bolacha. Eu não gosto de bolacha, mas como uma bolacha. Mas se você achar gostosa, a próxima vez que você for no mercado, o que você vai fazer? Vai comprar aquela bolacha. A ideia é assim. Por isso que a gente tem que se cercar de gente positiva, gente de oração. Fala: nossa, padre, o senhor é secretário? Não, você também tem que descer lá. Mas aí você vai descer junto àqueles que precisam ser convertidos, e logo você vai voltar para junto dos seus, daqueles que pensam, que te elevam, que te põem para cima, sobretudo te põem para cima olhando para o céu, sem esquecer Jesus Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado. Esse povo está sofrendo influência, foram retirados, escravizados lá na Babilônia, construíram um novo parâmetro cultural, estavam sendo construídos, gerações nascendo, e aí num determinado momento um sacerdote diz: olha, nós precisamos resgatar, porque essa oralidade que a gente estava acostumado a contar a história, ninguém está ouvindo mais não. E aí eles escrevem, a partir, é claro, de todo esse processo cultural, que tudo é obra de Deus. É isso que diz. E tudo o que existe é bom, porque é obra daquele que é bom. Aí eu fico falando: será que essa palavra é atual? Não sei, padre. Vamos ver. Convido você a caminhar comigo, a pensar comigo. Porque se diante da palavra de Deus a gente não pensar, nós vamos virar fundamentalista. Se a gente só olhar para o mundo,
a gente vai virar comunista. E Deus quer uma transformação de dentro para fora. Essa é a revolução que vale a pena. Não é aquela que a gente aponta o dedo. O mundo tem que mudar. Muda para você ver se você não vira um Paulo Mickey. E testemunha a peso da cruz. Muda para você ver quando aquilo que é proibido, aquilo que não era proibido, torna-se proibido. Falar da palavra. Publicar, por exemplo, nas redes sociais uma homilia como essa. Vou ter uma dificuldade, vai ficar horas subindo quando eu vou publicar lá no Instagram. Porque já é feito para não favorecer esse tipo de evangelização sincera e verdadeira. Amados, será que a gente vive esse momento? Será que a cultura que está no entorno da gente não diz a mesma coisa, sem necessariamente falar de um Deus Sol, sem falar de uma deusa Lua, etc. e tal? Vamos pôr o dinheiro. Qual é o templo do dinheiro? Qual é o prédio mais rico hoje de uma cidade? Qual é a região mais bonita de uma cidade? Para pensar. Vai na Berrini, em São Paulo. Vai na Paulista. O que é lá? Não é o centro financeiro? Qual é o altar? E por que a gente constrói torres tão grandes, tão altas? Como a gente olha nos países do Oriente, lá, banhados de petróleo, que constrói os templos do dinheiro, bonitos, com os melhores artistas e arquitetos, como antes, na Idade Média, o fazíamos, mas para a igreja, para Deus. Então a gente passa numa cultura desapercebida. A gente concorda, o prédio mais bonito tem que ser um banco numa cidade. Teve um governador aqui em São Paulo que fundou um banco, não é? Então ele fazia na cidade um banco Banespa, vocês lembram? A vila tinha 5.000 habitantes e tinha um banco poderoso. Fez em São Paulo aquele marco que até hoje é de um outro banco, que eu não vou fazer propaganda aqui, para dizer, olha, qual é o nosso tempo. Veja, esse é um sinal. E eu nem gostaria de me seguir aos demais, desse aparelho que ilumina a nossa testa, que a gente carrega nas mãos pequenininho, que engana, porque ele tem aqui, uma luz e um acesso ao mundo inteiro, e tantas outras coisas. Há de ver e de pensar. Você que está em casa, você que está aqui, nós que estamos aqui fazendo essa conversa familiar que se chama homilia, quanto tempo você passa na frente desse troço? E quanto tempo você passa rezando? Quanto tempo você passa com piadinha, com um grupo de pornografia? E quanto tempo você passa rezando? É fácil identificar os nossos falsos deuses hoje. Eles não são a lua nem o sol, mas brilham de dia e de noite, mas despontam em grandes arranha-céus quando a vida se sujeita a eles, mas nós não. A gente tem que nadar contra a maré, e a gente tem que perceber que este lugar, que a gente chama de templo, ele não é apenas o lugar para nos diferenciar absolutamente daquilo e daqueles templos que estão lá no mundo, mas aqui dentro eu tenho a oportunidade de me construir, e quando eu estou destruído, me reconstruir, porque aqui é um caminho de vida, e se é um caminho de vida, até a morte faz parte, como a gente rezou no começo, como a alegria do dia a dia, porque aqui a nossa cultura é construir o reino de Deus a qualquer custo, oportuna e inoportunamente, como o evangelho de ontem nos dizia, ser sal e ser luz. Esse é o toque de Deus para nós, e o toque no bom sentido.
Perceba agora os templos que são construídos para que você desacredite no Criador. Não culpe só o menino da 8ª ou da 5ª série do ensino fundamental que aprende a evolução das espécies ou qualquer outra coisa que parece diferente do Evangelho ou do livro do Gênesis. O livro do Gênesis não foi escrito para ser uma crônica histórica da criação do mundo, ele foi escrito para dizer que no centro da vida e de toda a criação há um Criador e é o nosso Deus. Esse é o centro e não existe problema que não seja resolvido quando a gente de fato descobre essa mensagem. E hoje, na minha opinião, não sei se é de vocês, eu respeito os vossos pensamentos, essa mensagem é tanto quanto mais necessária ao dizer para um adolescente: o teu Deus é que criou a inteligência, que deu vida a esse teu aparelho de luz. Foi Deus que deu inteligência ao homem para construir esses prédios altos que servem ao Deus do dinheiro, que aliás, os únicos senhores na Bíblia não são Deus e o diabo. Vocês lembram? Quais são os dois senhores que o Evangelho fala? Vós não podeis servir a dois senhores. Ele está falando do diabo ou do dinheiro. Parece que de fato que o que cria não é o dinheiro, nem a informação, nem a rapidez da banda larga. Quem cria e recria e restaura é o nosso Deus. Eu creio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.